Desde o seu nascimento, a filha do multimilionário permanecia em silêncio absoluto, e todos os especialistas haviam confirmado que ela nunca falaria. No coração da cidade, uma menina de poucos recursos aproximou-se dela com um pequeno frasco que continha um líquido dourado e sussurrou: "Beba, e sua voz nascerá." A menina bebeu o líquido e, em questão de segundos, o silêncio de toda a sua vida foi quebrado com uma expressão que deixou até mesmo seu pai perplexo. Naquele dia luminoso, a praça encheu-se da energia vibrante da vida. Entre vendedores de flores, artistas de rua e crianças, um homem destacava-se pelo seu contraste evidente com o cenário que o rodeava: Leopoldo Santillán. Seu terno impecavelmente polido, o relógio suíço que brilhava ostensivamente e seu porte autoritário revelavam sua identidade. Um milionário acostumado a impor sua vontade através do dinheiro, arrogante e distante, incapaz de reconhecer valor naquilo que não podia adquirir. A ganância o consumia até a fibra mais profunda. Ele vivia para os negócios, para as vitórias, mas escondia uma fraqueza que o devorava em silêncio. Sua pequena Karina, uma menina de apenas 5 anos, que, desde o nascimento, ela era muda. Nenhuma intervenção, nem mesmo a mais especializada, conseguiu restaurar sua voz. Enquanto falava intensamente ao telefone, gesticulando com irritação, Leopoldo se afastou, deixando a menina no centro da praça de pedra polida. Karina acompanhava atentamente o movimento ao seu redor, seus cabelos loiros balançando ao vento, quando uma pequena silhueta apareceu entre a multidão. Ivana, uma menina vestida com roupas surradas, com a pele refletindo a dureza de sua vida, mas com um olhar doce e decidido, se aproximou. Com a mesma suavidade de alguém que teme assustar um pássaro, ela falou delicadamente: "Olá, meu nome é Ivana. Você parece sozinha. Você se importaria se eu ficasse aqui?" Karina ergueu os olhos. Ela não conseguiu responder, mas seus olhos claros expressaram algo que Ivana compreendeu instantaneamente: um aceno silencioso. A menina, com um olhar humilde, ficou ao lado dela, sorrindo como quem oferece um lugar seguro em meio à desordem. "Sei que você não fala, mas não há problema. Posso contar histórias para você e você simplesmente me olha, está bem?" Ivana, ajeitando o cabelo despenteado atrás da orelha, fez seu comentário. Karina riu suavemente, sem emitir nenhum som, encantada com a naturalidade de sua nova amiga. Parecia que, por um momento, ela havia encontrado alguém que a compreendia profundamente. Naquele instante, Ivana tirou de sua bolsa um pequeno frasco de vidro, cuidadosamente guardado. Um líquido dourado brilhava dentro dele, refletindo a luz do sol. Ela a ergueu até os olhos de Karina e disse em voz baixa, como se fosse um segredo: "Minha avó dizia que isso tem poder. Talvez possa ajudá-la a encontrar sua voz. Beba isso e sua voz se manifestará." Seus olhos se iluminaram. Ela hesitou por um momento, mas a curiosidade e a confiança a levaram a... A ternura no olhar da menina dissipou qualquer desconfiança. Ivana aproximou-se com carinho e, inclinando a garrafa, deixou o líquido escorrer diretamente para sua boca. Naquele exato momento, Leopoldo apareceu correndo pela praça, com uma expressão de profundo terror no rosto. "O que você está fazendo?" exclamou furioso, arrancando a garrafa das mãos da filha e empurrando-a bruscamente. O frasco se estilhaçou no chão, deixando um cheiro amargo no ar. As pessoas ao seu redor ficaram alarmadas, mas o multimilionário não se importou. Ele a importunou. Agarrou violentamente o braço da menina pobre e gritou: "Saia da minha frente, menina de rua. Nunca mais se aproxime da minha filha Ivan." Com os olhos cheios de lágrimas, saiu correndo entre soluços, desaparecendo na multidão que o observava passivamente. Karina, que até aquele momento só estava tossindo, levou as mãos à garganta. Seus olhos se encheram de lágrimas, seu pequeno corpo tremeu
E então, entre soluços, um som inédito saiu de seus lábios. Papai! Leopoldo ficou petrificado. Seus olhos se arregalaram ao máximo. Seu corpo estremeceu. A palavra que ele ansiava ouvir há anos havia saído agora da boca de sua própria filha. Carina, repita isso, por favor. Sussurrou ele com voz cheia de incredulidade, ajoelhado diante dela. A pequena o abraçou com força, pronunciando com voz trêmula as palavras que comoviam sua alma. Papai, papai! As lágrimas de Leopoldo jorravam sem controle, molhando um rosto acostumado à severidade. Ele a segurava contra o peito, embalando-a com ternura, como se temesse que aquele momento mágico desaparecesse a qualquer segundo. E quando, finalmente, ergueu o olhar em busca da menina. Ao chegar, o prodígio encontrou apenas o vazio da praça. A residência de Leopoldo Santillán, geralmente envolta em um silêncio opressivo, proveniente de seus amplos corredores e móveis imponentes, naquela noite parecia diferente. Carina, com sua voz ainda fraca e rouca, aventurava-se com as primeiras frases, como explorando na penumbra. Papai, eu quero pão! Expressou com esforço, mas sem hesitar. Leopoldo abriu os olhos com espanto, como se cada palavra fosse um tesouro inestimável. Meu Deus, você está realmente falando? Sussurrou enquanto levava as mãos ao rosto. O rosto ficou petrificado, incapaz de assimilar o que ouvia. As empregadas da casa, acostumadas à impassibilidade de seu patrão, se reuniram na porta, com lágrimas escondidas nos olhos. A menina, com um sorriso vacilante, repetia frases simples, enquanto o pai, acostumado à autoridade e à riqueza, ajoelhava-se diante dela como se fosse um humilde servo. Fale novamente, minha filha. Diga qualquer coisa, implorava com a voz embargada. Carina, cheia de entusiasmo, articulava frases curtas, cada uma surgindo com... Era um momento difícil, mas sem perder a determinação. A sala, antes tão silenciosa, encheu-se de um riso autêntico que não se ouvia ali há anos. O jantar, que normalmente era tranquilo e formal, transformou-se em uma celebração espontânea. Leopoldo, que nunca tinha sido paciente para ouvir ninguém, agora se inclinava sobre a mesa, absorto em cada palavra que sua filha pronunciava. Papai, estou feliz, disse ela, olhando para o pai. Leopoldo quase caiu da cadeira, colocando a mão no peito, como se aquelas as palavras tinham sido o pacto mais importante que ele já havia selado. Horas depois, no quarto espaçoso decorado com cortinas pesadas, Carina se aconchegou na cama. Leopoldo ficou sentado na beira do colchão, incapaz de se afastar. A menina o observou com a seriedade própria das crianças e, em voz baixa, disse: Quero ir à praça amanhã. Quero agradecer. Leopoldo olhou para ela, com a garganta apertada. A lembrança da menina necessitada, da garrafa pequena e do seu olhar implorante, voltou com intensidade. Não tenho certeza se é uma boa ideia, Carina, murmurou, embora sua voz se... Ele cedeu diante da ilusão que se refletia nos olhos de sua filha. Acariciou seus cabelos dourados, sentindo uma ternura que o comovia profundamente. Pela primeira vez em muito tempo, não havia preocupações comerciais, nem ambição de lucro, apenas o desejo de não decepcionar aquela pequena que o considerava seu pai. Tudo bem, amanhã vamos à praça, disse ele com um sorriso tímido. Carina sorriu, fechou os olhos lentamente e adormeceu tranquilamente. No entanto, Leopoldo permaneceu imóvel, enquanto uma ideia começava a tomar forma em seus pensamentos, algo que ele ainda não conseguia compreender totalmente. A tensão era palpável, embora à primeira vista tudo parecesse normal. Na manhã seguinte, o sol já iluminava os prédios antigos quando Leopoldo saiu da mansão, com sua filha ao seu lado. O motorista abriu a porta do elegante automóvel, mas, nessa ocasião,
Eles não estavam indo para a praça central por motivos sociais ou por algum compromisso empresarial. O ambiente era diferente, impregnado de uma energia incomum. Karina, ainda fascinada por sua voz recém-descoberta, não parava de murmurar frases baixinho dentro do carro, como se precisasse confirmar que a experiência era autêntica. Sim, papai. Estou falando sério, afirmava com uma felicidade que irradiava em seu rosto. Ao ouvi-la, Leopoldo não escondeu o sorriso orgulhoso, mas em seus olhos percebia-se algo mais. Uma análise silenciosa, como se buscasse compreender a raiz do inconcebível. Ao chegar à praça, a atividade era frenética. As pessoas andavam apressadas. Os vendedores ambulantes anunciavam suas mercadorias, e o ritmo de um músico de rua se misturava ao som dos passos sobre as pedras polidas. Karina pegou a mão do pai com ansiedade. Vamos, papai. Quero encontrar a menina. Quero expressar minha gratidão. Seu tom era suave, mas transmitia a determinação de quem tem um objetivo claro. Leopoldo, seguindo o passo acelerado da filha, examinava atentamente os rostos da multidão, procurando entre os desconhecidos a figura que agora se tornara fundamental. Minutos intermináveis se passaram até que, no meio da multidão, Karina reconheceu Ivana. A menina, com sua pobreza evidente, estava ao lado de uma coluna antiga, abraçando com força os próprios braços na tentativa de se aquecer. Seus cabelos ao sol exalavam um brilho rebelde, e suas roupas rasgadas a diferenciavam de todos os outros. Sem pensar duas vezes, Karina soltou a mão do pai e correu em direção a ela. Você! Exclamou sua voz, cheia de determinação. Ivana se virou, surpresa, e lhe ofereceu um sorriso doce ao vê-la. Karina a abraçou com intensidade, como se estivesse encontrando uma peça essencial que lhe faltava. Obrigada, obrigada por me dar minha voz, disse ela com os olhos marejados pelas lágrimas. Leopoldo, a alguns passos de distância, parou para observar a cena com atenção. Sentia uma opressão no peito que não conseguia compreender totalmente. Algo, entre o orgulho e a vergonha. Ele respirou fundo, aproximou-se e, forçando um sorriso amigável, disse: Devo pedir desculpas pelo que aconteceu ontem. As palavras se recusavam a sair com fluidez. Ele não deveria ter agido assim. Ivana ergueu o olhar, desconfiada, mas permaneceu em silêncio. Karina, impaciente, observava as duas partes como se quisesse unir duas realidades opostas. Naquele momento, Leopoldo formulou a pergunta que o atormentava desde a noite anterior. O que havia dentro daquele frasco? Seu tom era suave, mas transmitia uma urgência que não podia ser ignorada. Karina virou-se para Ivana e, com um olhar inocente, repetiu: Sim, o que era aquilo? Ivana respirou fundo. Seus olhos se encheram de lágrimas. Com uma gravidade quase ritual, ela respondeu: Era um chá. Minha avó me ensinou a prepará-lo antes de falecer. Ela me disse que era um legado, um presente a ser guardado com carinho, algo capaz de curar o que ninguém mais poderia. Eu o protegia como se fosse meu bem mais precioso. Leopoldo permaneceu em silêncio por um momento, absorvendo cada uma das palavras ditas. Seus olhos, que antes mostravam descrença, agora brilhavam com um interesse velado. Fingindo admiração, ele colocou a mão no ombro de Ivana e disse: Você fez algo extraordinário. Não basta agradecer. Venha conosco para minha casa. Quero que você seja recebida como merece. Embora seu tom parecesse cordial, uma rigidez calculada era perceptível em cada palavra. Karina, com um sorriso brilhante, acrescentou: Isso mesmo, Ivana, você vai adorar nossa casa. Ivana hesitou. Seu pequeno corpo tremia entre a vontade de confiar e o impulso de recusar a proposta. Ao ouvir o convite, imaginou a mansão distante que se erguia diante dele e, por um momento, quase... Ele balançou a cabeça negativamente, mas o abraço apaixonado de Karina e a promessa de um lar acolhedor
fizeram com que ele cedesse. Com um suspiro, murmurou baixinho: "Tudo bem, eu irei." Enquanto Karina se regozijava e Leopoldo sorria, não era mais apenas gratidão que se respirava no ambiente, mas uma sensação intangível de que algo transcendente estava por vir e que o verdadeiro custo daquele acontecimento ainda estava por ser descoberto. O carro de luxo que transportava Leopoldo, Karina e Ivana se afastou da agitação da praça. Quando as portas da mansão se abriram, o contraste foi instantâneo. Lá fora, pobreza, pressa e indiferença. No interior, jardins enormes, estátuas alinhadas e uma construção que parecia engolir qualquer pessoa que a visitasse. Karina, alegre, conduzia Ivana pela mão como se lhe mostrasse um tesouro escondido. "Você vai adorar aqui", dizia ela com um sorriso. Ivana, por outro lado, observava ao seu redor com os olhos bem abertos, surpresa e ao mesmo tempo desconfortável. Aquela magnitude parecia um mundo desconhecido para ela. Ao chegar à sala principal, os funcionários estavam lá esperando. A mesa estava repleta de frutas frescas, pães, queijos e deliciosos pratos quentes. Leopoldo, com um olhar imponente, declarou: "Esta casa também pertence a você, pelo menos durante este dia. Você pode comer o que quiser." Seu tom era cordial, mas sua atitude refletia a de um anfitrião que não estava acostumado a compartilhar seu espaço. Ivana se aproximou da mesa com cautela, até que Karina a convidou para se sentar. "Sente-se aqui ao meu lado", insistiu a menina com um sorriso. Nos dias seguintes, Leopoldo aumentou suas demonstrações de afeto. Ele encomendou roupas novas feitas de tecidos delicados. Substituiu os trapos que Ivana vestia por roupas elegantes. Deu-lhe brinquedos de luxo, como bonecas de porcelana e livros ilustrados. Ele instruiu os cozinheiros a prepararem os pratos mais requintados apenas para Ivana saborear. Até mesmo os criados, acostumados à indiferença do patrão, se maravilhavam com essa repentina bondade. Karina recebia cada presente com alegria, sem perceber que por trás dos gestos aparentemente generosos se escondia um propósito. Com pequenas mordidas e risadas compartilhadas com Karina, Ivana começou a se sentir mais à vontade no ambiente. Ela chegou a correr pelos jardins com a filha de Leopoldo, brincando de esconde-esconde entre as imponentes colunas da mansão e se deleitando com a melodia de um piano antigo. A alegria das duas se espalhava pelos corredores, dando vida a espaços antes envoltos em quietude. Leopoldo, sentado em uma poltrona de couro, com o queixo apoiado na mão e o olhar atento, parecia observar com satisfação. No entanto, cada palavra de Ivana era cuidadosamente anotada em sua memória. Apenas alguns dias de mimo se passaram antes que Leopoldo se aproximasse. Com a sutileza de um caçador paciente, no jardim iluminado, ele fingiu interesse. "Ivana, esse chá é realmente especial. Você se lembra como sua avó o fazia? Com certeza era trabalhoso, não é?" A jovem inspirou profundamente e respondeu que sim, que era. Ela colhia folhas de sálvia e hortelã ao amanhecer em Rocio. Ela afirmava que, se fossem colhidas sob o sol do meio-dia, enfraqueceriam. Também usava raiz de gengibre ralada na hora, um pouco de mel do campo e flores de camomila. Devia ser cozido em fogo brando durante exatamente 7 minutos. Leopoldo inclinou-se com interesse, embora tentasse manter um sorriso amigável. "Incrível", pensou. "Continue, por favor." E então Ivana, ainda comovida pela lembrança, continuou. Ela lia que devia deixar esfriar em um frasco de vidro, nunca em um de metal. Ela sempre afirmava que o segredo residia em respeitar o tempo da mistura. Se fosse adicionada muito cedo, não funcionava, e o chá devia ser consumido imediatamente para não perder sua essência. Enquanto falava, Leopoldo absorvia cada detalhe como se estivesse gravando um código inestimável. No entanto, à medida que Ivana se abriu a boca, mas percebeu que o olhar de Leopoldo não se limitava à admiração, mas transparecia uma cobiça evidente.
Tentou mudar de assunto, mas Leopoldo, com um sorriso que parecia amigável, insistiu. Ele perguntou como ela havia herdado o dom de sua avó. Karina, desconfiada, franziu a testa, sentindo que algo não estava certo. Ela se aproximou de Ivana, segurando sua mão com carinho, como se quisesse tranquilizá-la. Ivana respondeu ao gesto com silêncio, consciente de que talvez tivesse compartilhado informações que deveria manter em segredo. Naquela noite, depois que Karina adormeceu após tanta alegria, Ivana continuou acordada. No quarto de hóspedes, ela observava o teto decorado, a cama excessivamente macia, mas o relaxamento lhe escapava. A imagem do sorriso de Leopoldo a atormentava, voltando incessantemente. Ela intuía que por trás de sua cortesia se escondia uma sombra. Suspirou, agarrando-se ao lenço gasto que sempre carregava consigo, e pensou: se algum dia ele descobrir a verdade, não sei o que poderá acontecer. E assim, na quietude, um plano começou a tomar forma em sua mente. A presença de Ivana na mansão já não era algo incomum. Ela acordava envolta em lençóis recém-lavados, com roupas que nunca havia usado antes. Ivana sonhava e comia em uma mesa cheia de frutas, carnes e doces. Karina a recebia como uma irmã, mostrando-lhe todos os cômodos da casa, ensinando-lhe vários jogos e até revelando-lhe os segredos infantis que ela registrava em seus cadernos de desenho. Para Ivana, aquilo parecia um lar, mas para Leopoldo, tudo era uma operação cuidadosamente planejada. Desde o primeiro momento, seu objetivo não era simplesmente abrigar Ivana, mas extrair dela cada detalhe sobre o que era realmente essencial: a receita do chá milagroso. Ele a contemplava com a atenção de quem analisa alguém. Ele a observava atentamente, anotando mentalmente cada frase. Em conversas que pareciam triviais, ele extraía nomes de plantas, horários de colheita, detalhes sobre a preparação. Dia após dia, ele se aproximava mais da solução completa. E quando sentiu que possuía as informações necessárias, sua fachada de bondade desapareceu. Não havia mais motivo para fingir. A jovem pobre não tinha mais utilidade alguma. Numa tarde quente, Ivana foi chamada ao seu escritório. O ambiente emanava poder, com paredes decoradas com livros, tapetes luxuosos e uma mesa de madeira robusta que refletia a lâmpada iluminava o espaço com um brilho intenso. Karina tentou pegar na mão da sua amiga, que se mostrava reticente, mas ele foi inflexível. Despediram-se com a promessa de se verem em breve. Agora era necessário que ele falasse com ela. Seu tom não admitia réplicas. Karina ficou paralisada no corredor, atormentada por uma angústia inexplicável que lhe apertava o estômago. No escritório, Ivana encolheu-se diante dele. A mochila preta sobre a mesa chamou sua atenção. Estava cheia, repleta de dinheiro. Leopoldo cruzou os braços. Sua expressão era fria como pedra. Ivana começou, sua voz calma, mas cortante. Você me deu? Ele havia conseguido tudo o que queria. As informações sobre o chá estavam completas. A partir deste momento, não havia razão para você permanecer aqui. Pegue essa mochila e vá embora. A menina olhou para ele com espanto, incapaz de compreender. Mas ela não tinha pedido nada. Só queria brincar com Karina. Sua voz se tornou áspera. Leopoldo se inclinou para a frente, mostrando-se impaciente. Brincadeiras não são minha prioridade. Exijo resultados e você já cumpriu sua missão. Ele se levantou e empurrou a mochila com rudeza. Tome, isso supera tudo o que você já teve na vida, mas saia da minha casa imediatamente. Sempre a mesma coisa. As lágrimas escorriam pelo rosto de Ivana. Você nunca quis me ajudar, só queria a fórmula, sussurrou ela com voz trêmula. Leopoldo, antes que ela pudesse terminar, bateu com força na mesa, fazendo o eco ressoar na sala. Pare, você é apenas uma menina de rua. Não se atreva a aparecer aqui novamente. Karina, ao ouvir a confusão,
Correu para o escritório e encontrou sua amiga sendo empurrada para a saída. Pai, pare, não faça mal a ela. Ela não merece isso, exclamava ela soluçando. Leopoldo não fixou o olhar nela. Apenas segurava Ivana pelo braço, empurrando-a pelo corredor, seus passos ecoando com força contra as paredes. Ao chegar à entrada principal, abriu a porta com força e a jogou para fora como se estivesse se livrando de algo insignificante. Saia daqui! Rugiu, sua voz transbordando desprezo. Ivana, tremendo, pegou sua mochila com orgulho e olhou para Karina, que chorava desconsoladamente. Não chore, você já tem o que sempre desejou. Cuide bem da sua voz, disse ela antes de correr para longe, desaparecendo pela rua. Karina caiu de joelhos, o rosto inundado de lágrimas. Eu te odeio, pai. Uma voz potente quebrou o silêncio da mansão, mas Leopoldo não reagiu. Não mostrou o menor sinal de comoção ou dor. Permaneceu em pé na soleira da porta, contemplando o horizonte como se não tivesse ouvido nada. Em seu coração não havia lugar para o lamento de sua filha. Apenas o eco imaginário do tilintar de moedas, a promessa de milhões que chegariam em poucos dias. Afinal, agora ele possuía o que desejava: o segredo do chá. Nos dias que se seguiram, Leopoldo se deixou levar pela ambição, com a mesma indiferença de alguém que observa. Considerando as vidas como meros dados em uma planilha, ele reuniu sua equipe de marketing, cientistas de laboratório e advogados renomados. Para ele, a fórmula já era um tesouro. Ele ordenou a preparação de amostras em frascos de aparência elegante, com rótulos de design sofisticado e um nome cuidadosamente selecionado: o Chá da Esperança. Ele o apresentou como um presente para o mundo, mas a preços exorbitantes, como se a dor fosse um produto de luxo. Seus olhos brilhavam ao vislumbrar seus cofres se enchendo de lucros. Em algumas semanas, alcançarei um tamanho ainda maior. O que havia sido, ficou para trás. Agora, nada nem ninguém poderia me deter. Eu me agarrava a esse pensamento, esquecendo completamente a imagem de Ivana correndo pela rua entre soluços e a voz de sua filha dizendo que a desprezava. A cidade foi inundada por propaganda. Anúncios impactantes na televisão e no rádio ofereciam a promessa da cura com imagens de crianças e adultos sorrindo em montagens emocionantes. Recupere o que perdeu. Reassuma sua voz. Com o desespero como motor, as pessoas começaram a comprá-la. Famílias inteiras faziam fila em farmácias de luxo, disputavam frascos a preços exorbitantes, prometendo devolver a palavra. De seu escritório de vidro, Leopoldo contemplava os gráficos em ascensão. Olhem esses resultados, exclamava para seus executivos, batendo na mesa. Isso é apenas o começo. O mundo inteiro se renderá ao meu chá. Por dentro, um sorriso de satisfação o invadia. Eles compram ilusão e eu ofereço milagres. Por um tempo, o mundo parecia voltar a girar em torno dele. Repórteres buscavam entrevistas e investidores se candidatavam para ampliar. A imprensa celebrava o empresário com manchetes que o exaltavam como um visionário. Leopoldo percorria os corredores de sua empresa como um soberano vitorioso, seus sapatos ressoando com força sobre o mármore. Você vê, Karina, disse ele, em uma tentativa incomum de conexão. Seu pai é um gênio. Agora todos poderão experimentar o milagre. No entanto, Karina apenas desviou o olhar, murmurando: Isso não é um milagre, papai. É uma falsidade. Suas palavras ressoaram em sua cabeça, mas ele as rejeitou com desdém. Ela ainda é apenas uma criança. Não entende nada de negócios, mas a ilusão não duraria muito tempo. As primeiras reclamações surgiram com cautela. Consumidores insatisfeitos afirmavam não ter observado nenhuma mudança. Leopoldo, irritado, mastigava com raiva. Sempre existem casos isolados de insatisfação. Mas em poucos dias, a onda de denúncias inundou a mídia.
Pessoas desesperadas que haviam vendido seus poucos bens para comprar o chá expunham o engano em vídeos comoventes. Uma mulher, com lágrimas nos olhos, dirigia-se à câmera. Meu filho continua sem falar e agora ficamos sem nada. Médicos afirmaram que, na ausência de qualquer respaldo científico, as demandas começaram a chegar à empresa. Leopoldo passava as noites em claro, inquieto, repetindo: "Isso vai acontecer. Vai acontecer." Ninguém, pensava ele, ousaria derrubar Leopoldo Santillán. No entanto, a queda foi abrupta e impiedosa. O que havia experimentado uma ascensão meteórica desabou com a força de um meteorito. Os meios de comunicação que antes o exaltavam, agora o chamavam de impostor. Os investidores se retiraram, as ações despencaram e em poucas semanas seu império se desintegrou. Olhando-se no espelho, ele sussurrou: "Não, isso não pode acontecer. Estou me voltando contra mim mesmo. Eu controlo tudo. Sempre controlei." No entanto, a imagem que via não era a de um homem no comando, mas a de alguém preso, desorientado. Em casa, a indiferença de Leopoldo finalmente encontrou oposição. Carina, que durante dias o observara em silêncio, não aguentou mais. Ela o confrontou diretamente, com os olhos cheios de lágrimas, e disse com determinação: "Você enganou a todos nós. E também me enganou. Não posso considerar alguém tão prejudicial quanto meu pai." Ele ficou imóvel, com a respiração ofegante. No entanto, por dentro, pensava: "Ela não entende o que está dizendo. Está obscurecida pela emoção. Tudo o que fiz foi buscar uma grandeza maior. Não houve arrependimento, apenas uma recusa em aceitar a realidade." Com o tempo, os corredores da mansão ficaram vazios. Os funcionários se demitiam. Os amigos de negócios desapareciam e os antigos sócios fingiam nunca terem estado ao seu lado. A riqueza, que parecia indestrutível, desaparecia diante de seus olhos. À noite, quando estava sozinho em sua biblioteca, Leopoldo andava em círculos, com os dedos entrelaçados em seus cabelos. "Malditos, todos ingratos. Tornaram-se meus inimigos por causa do meu sucesso", dizia a mim mesmo para tentar me convencer. Mas o silêncio, denso e opressivo, respondia ao meu apelo. Pela primeira vez, o vazio que preenchia a casa não era ocupado por aplausos ou promessas de novos contratos, mas pela solidão e uma derrota que me parecia inexplicável e impossível de reverter. As noites na mansão se tornaram intermináveis e opressivas. Leopoldo, que antes se movia entre uma agenda cheia de reuniões e viagens, agora se refugiava em sua biblioteca, saboreando goles amargos de uísque enquanto refletia sobre as notícias que o chamavam de impostor. O telefone não recebia mais ligações de organizações, mas de credores. O silêncio só era quebrado pelos passos hesitantes de Carina pelos corredores, passos que nunca mais a procuraram. A imagem de sua filha dizendo: "Não posso chamar de pai alguém tão mau", o atingia com força, mas ele se esforçava para silenciá-la, repetindo para si mesmo: "Só errei na forma, não no objetivo. Posso recomeçar." Foi numa noite dessas, em que o vento batia forte contra as janelas, fazendo a mansão parecer mais fria do que o habitual, que o som de batidas no portão ressoou na noite silenciosa. Leopoldo levantou-se, irritado, perguntando-se quem se atreveria a interromper a sua paz a essa hora. Ele caminhou em direção à entrada com passos acelerados. Seu coração acelerou ao abrir o portão e ver uma pequena figura, envolta em um casaco velho e com os cabelos molhados pela chuva. Era Ivana. Por um instante, ele ficou paralisado. Com a voz entrecortada, sussurrou: "Você voltou." E, em um impulso de vulnerabilidade, exclamou: "Desculpe, eu não deveria ter feito isso com você." As palavras pareciam pedras, mas Ivana olhou para ele com determinação, sem hesitar. "Desde o início, eu sabia que você só estava interessado na receita.
ela disse com severidade. Por isso, eu lhe dei uma versão incorreta. Ao perceber que você não se importava comigo nem com nenhuma outra pessoa, apenas com o lucro, eu encobri a verdade conscientemente. Leopoldo sentiu sua raiva crescer. Seus olhos brilharam de ódio e ele avançou. Ingrata, você ousou me enganar. Uma jovem da rua me fez parecer um tolo. Sua voz ressoou pela mansão, cheia de fúria. Karina, aterrorizada, correu pelo corredor e gritou. Pai, chega! Disse com determinação inabalável. Era adequado à sua pouca idade. Escute. Ela não tinha terminado de falar. Ivana inspirou profundamente, retomando o controle da situação. Ela tinha chegado lá porque, apesar de tudo, estava disposta a compartilhar a verdadeira receita. Mas com uma condição. A menina o observava intensamente, sem demonstrar medo algum. Ela teria a chance de fazer as coisas de maneira diferente desta vez. Leopoldo, ao ouvir isso, mudou sua expressão em um instante. A raiva se transformou em um êxtase quase irracional. Seus olhos brilhavam como se ele tivesse obtido a chave para um tesouro escondido. A receita autêntica. Sim, exatamente isso. Com ela, limparei meu nome, recuperarei meu império. Sussurrou com nervosismo e um sorriso. Mostrarei ao mundo quem é o verdadeiro gênio, acrescentou. Sua alegria foi interrompida pela voz de Karina, que respondeu com indignação trêmula. Vê, apesar de tudo o que aconteceu, você ainda não aprendeu nada. Você só pensa em você, pai. Só em você, Ivana então se aproximou e suas palavras, precisas como flechas, feriram instantaneamente. Enquanto você sonhava com suas riquezas, milhares de pessoas choravam de frustração. Os pais investiram o que não podiam, confiando em seu engano. As crianças foram dormir com a ilusão de acordar falando, mas a realidade as encontrou em silêncio. Você roubou os sonhos daqueles que já não tinham mais nada a perder. Ela levantou a voz, olhou para você sem pestanejar, e mesmo assim você ousa pensar apenas em proteger sua aparência. Você não tem pudor. Leopoldo, imóvel, sentiu cada frase penetrar nele como facas afiadas. Seu peito agitava-se, seu rosto ardia. Mas ele não conseguiu articular uma resposta. Naquele momento, diante de duas meninas, o empresário, sem piedade alguma, mostrava-se nu em sua ganância, sem nenhum véu que pudesse esconder sua verdadeira natureza. A verdade. O silêncio que se estendeu após as palavras de Ivana foi mais contundente do que qualquer ofensa. Leopoldo respirava agitado, como um ser preso, seus punhos cerrados buscando uma resposta que nunca se materializava. Karina o olhava com firmeza, como se a cada instante se convencesse mais de que seu pai não era a figura imponente que fingia ser. Ivana, de pé diante dele, emanava uma presença que a fazia parecer mais imponente do que sua altura natural, como se fosse a própria encarnação de uma verdade que ele havia dedicado sua vida a esconder. Depois de em um instante, a menina, que antes projetava fragilidade, recuperou a fala. Sua voz, firme, atravessou o ar gelado da sala. Se você deseja a receita autêntica, terá que fazer algo inédito, pensar nos outros. Leopoldo franziu a testa, perplexo, quase com um sorriso irônico. Pensar nos outros. Repetiu como se fosse uma frase incomum. Tenho em minhas mãos algo de valor incalculável. Você quer que eu doe? Você está louca? Sua voz ressoou pelos corredores da mansão deserta. Ivana, sem se deixar intimidar, deu um passo à frente e ergueu o queixo. Sim, sem nenhum custo. Só assim você mostrará que assimilou algo. Se usar essa fórmula para obter ganhos, continuará sendo a mesma pessoa vazia. Mas, se a usar para ajudar, poderá finalmente transformar sua vida. Karina interveio, sua voz carregada de emoção, mas firme. Pai, esta é sua chance. Não se trata de fortuna ou reconhecimento. Trata-se de todas as pessoas que você decepcionou, das crianças que anseiam por falar e nunca puderam.
Você tem a chance de consertar tudo. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas a determinação em seu olhar não deixava margem para interpretações. Ela não estava implorando. Ela exigia veementemente, até que algo dentro dela se quebrou. Pela primeira vez na vida, Leopoldo sentiu o peso do seu passado esmagando-o. O rosto que sempre mostrara diante de contratos lucrativos, agora corava de vergonha. Seus olhos se encheram de lágrimas. Não de raiva, mas de remorso. As cenas voltaram à tona. Vanana sendo demitida entre soluços, Karina gritando seu ódio, multidões chamando-o de vilão. Enfrentando as duas garotas, ele confessou com uma voz. Finalmente, ele disse o que nunca teve coragem de expressar. Sempre fui ambicioso. Trapaceei, menti, enganei, acreditando que o mundo se renderia à minha riqueza, mas eu estava errado. Ele respirou fundo, enxugando as lágrimas. Chegou a hora. Não vou mais viver assim. Vou mudar. Vou fazer diferente. No dia seguinte, aconteceu o impensável. As máquinas da indústria, antes destinadas a produzir bens de luxo e encher vitrines caras, foram reativadas para uma nova missão. Garrafas de vidro recebiam o líquido dourado. Com muito cuidado, cada detalhe era preparado seguindo a receita autêntica. Ivana observava atentamente o processo, certificando-se de que nada fosse alterado. Karina, ao seu lado, sorria ao contemplar a transformação. Cada pacote embalado não continha simplesmente chá, mas uma esperança. Uma restituição da dignidade àqueles que haviam sido defraudados. Dias depois, as primeiras remessas foram entregues em hospitais, escolas e centros comunitários. Não se cobrava nada, não se assinavam contratos, apenas caixas apareciam como se fossem presentes. Câmeras capturavam as reações de famílias inteiras. Em uma clínica, uma mãe abraçou com lágrimas de alegria seu filho de 8 anos ao ouvir pela primeira vez a palavra mamãe, pronunciada por ele. Em outro lugar, um senhor idoso que havia perdido a voz após um acidente, voltou a cantar suavemente a melodia de sua infância, a mesma que sempre cantava para seus netos. Os vídeos se tornaram virais, e cada história se transformou em um fio que tecia um incrível milagre compartilhado. Na mansão, Leopoldo, Karina e Ivana observavam as imagens projetadas na televisão. O indivíduo que antes era apenas um sorriso havia desaparecido de seu rosto. Agora só restavam lágrimas que ele não conseguia conter. Eu não sabia que seria assim, balbuciou com a voz entrecortada. Por dentro, ele duvidava se chorava pela humilhação do passado ou pela realidade contundente do presente. Karina pegou a mão de sua amiga e, olhando para o pai, disse: "Agora você entende. O verdadeiro espanto não foi recuperar minha voz, mas aprender a usá-la para ajudar os outros." Ivana, com seriedade, mas com um brilho nos olhos, acrescentou: "Sim, o milagre nunca foi sobre você, Leopoldo. Foi sobre todos. Nos concentramos no poder de dar voz àqueles que nunca a tiveram." As imagens de pessoas comuns, com lágrimas nos olhos, sorrisos iluminando suas casas humildes, crianças correndo e expressando palavras que nunca antes haviam podido dizer, inundaram o país com uma profunda emoção. Não se podia mais negar. Um novo capítulo estava sendo escrito e, pela primeira vez, Leopoldo não era o único escritor de uma história de ganância. Ele era simplesmente parte de um milagre que o dinheiro nunca teria alcançado. Já havia passado algum tempo desde que as primeiras garrafas de chá foram distribuídas gratuitamente, e o país parecia passar por uma profunda transformação. As notícias estavam repletas de histórias que comoviam até os mais céticos. Crianças que nasceram sem fala e agora pronunciavam o nome de seus pais. Idosos que recuperavam a voz após anos de silêncio. Jovens que podiam cantar pela primeira vez. Era como se cada frasco contivesse uma chave, destrancando fechaduras esquecidas nas profundezas da alma humana. E para surpresa de todos, o nome de Leopoldo
que antes era visto como símbolo de engano e ganância, começava a ser associado a algo inimaginável: esperança. Os processos judiciais que antes enchiam os tribunais foram sendo progressivamente retirados. Famílias que haviam processado a empresa agora escreviam cartas de agradecimento. "Meu filho falou pela primeira vez", declarou uma mãe com emoção em uma notícia que foi divulgada na mídia. "E essa alegria, Sr. Leopoldo, é inestimável." Cada nova afirmação parecia uma peça de um quebra-cabeça, ajudando a reconstruir gradualmente a imagem de um homem que... seu destino parecia ser o esquecimento, até que chegou um convite surpreendente. Leopoldo foi convidado para dar uma palestra em um dos eventos empresariais mais importantes do país. O auditório estava repleto de executivos, investidores, jornalistas e até famílias que haviam sido impactadas positivamente pelo chá. As luzes iluminavam o palco, amplo e majestoso, enquanto o som da plateia se intensificava à medida que ele se aproximava do centro. Ele vestia o mesmo terno de sempre, mas seu olhar transmitia algo diferente. Não refletia mais a aparência de Não era um homem orgulhoso, mas alguém que carregava o peso de cada falha e cada decisão. Ao pegar o microfone, um silêncio sepulcral tomou conta do local. Ele respirou fundo, com os olhos enevoados. "Eu não sou o culpado por essa revolução", disse com a voz embargada. Vivia acreditando que o dinheiro era tudo, que a humanidade não tinha importância. "Eu me enganei. Agi com crueldade. Mas hoje, diante de vocês, devo dizer que não foi minha força que trouxe este milagre. Foram 2 meninas." O público sussurrou surpreso, e Leopoldo fez um gesto para que se aproximassem. Acompanhada por ele, Karina, vestida de forma simples, subiu ao palco de mãos dadas com Ivana, que ainda usava o mesmo casaco gasto, mas agora com a postura ereta e um olhar radiante. Ambas se moveram lentamente, e toda a sala se levantou para aplaudi-las. Leopoldo continuou: "Esta é minha filha Karina, que sempre manteve a fé no impossível. E esta é Ivana, que me ensinou o verdadeiro significado da coragem. São elas que estão por trás de tudo o que está acontecendo. Se hoje tantas vozes são ouvidas, é porque essas 2 me ensinaram que a verdadeira riqueza não reside nas contas bancárias, mas na capacidade de ajudar o próximo." Karina, com a voz firme e cheia de emoção, pegou o microfone. "A voz", expressou ela, "é um dom que não deve ser usado para enganar ou causar danos, mas para gerar uma mudança positiva. Eu, que antes era muda, compreendi que falar não é suficiente. É preciso usar as palavras para transformar vidas." O público respondeu com uma ovação de pé, com lágrimas nos olhos de muitos. Ivana, em seguida, tomou a palavra e sua voz, precisa como uma flecha, penetrou no coração de cada pessoa presente. "Eu não possuía nada, mas minha avó me ensinou que mesmo o menor gesto, o pequeno, pode ter um grande poder de cura. Neste momento, quero dizer a todos que nunca subestimem o que parece insignificante, porque no pequeno reside o verdadeiro milagre." Os aplausos do público foram ensurdecedores. As pessoas se abraçavam, os empresários se emocionavam até as lágrimas, e os jornalistas anotavam cada palavra, conscientes de que estavam testemunhando algo único e histórico. Leopoldo, com lágrimas nos olhos pela primeira vez diante de tanta gente, olhou para as 2 meninas como se só agora compreendesse o valor da palavra voz. Não apenas a voz que sai da boca, mas também a voz que se manifesta nas decisões, nas ações, no amor. Finalmente, os 3 deixaram o evento juntos. Karina segurava com força a mão de Ivana, enquanto Leopoldo caminhava ao lado delas, mais despreocupado, como se tivesse tirado de suas costas um fardo que carregava durante toda a sua vida. Ao sair para a noite cheia de estrelas, ele expressou em um tom baixo, mas decidido: "Agora eu entendo.
Ter voz não significa apenas falar, mas usá-la para transformar vidas. Ivana sorriu e Karina acrescentou: E faremos isso juntas. E enquanto caminhavam pelas ruas iluminadas, formando uma família inesperada, mas unida pelo o destino, o mundo parecia estar atento às suas palavras. Não por sua riqueza, nem por sua pobreza, nem simplesmente por ser uma menina que havia encontrado sua voz, mas porque 3 vozes unidas demonstraram que o verdadeiro milagre acontece quando a coragem vence a ganância, e quando até mesmo o homem mais orgulhoso compreende que não se pode silenciar o que está destinado a ser ouvido. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos desse tipo. Dê um like para nos apoiar e habilite as notificações para ficar por dentro de todas as novidades. Isso será de grande ajuda para nós. Continuaremos criando o melhor que pudermos para você. Até breve.